Hoje, no Histórias que Inspiram, vou conversar com Maurílio de Souza, terapeuta, sobre transtornos emocionais. Maurílio, conte pra gente um pouco sobre você. Bom, é interessante essa pergunta, né? Porque o grande desafio de transtornos emocionais é exatamente a pessoa falar dela. Porque para mim, receber ajuda, né, diante de depressão, de ansiedade, seja qual for o transtorno emocional, que é o tema que a gente vai trabalhar hoje, é preciso falar de si. Então, em algumas palestras, eu sempre faço uma dinâmica no início. Eu pergunto para a pessoa, chamo alguém, 2, 3 pessoas, pergunto, fala um pouco de você. Onde você mora, seu endereço, do que você gosta, de maneira bem simples, né? E aí a pessoa fica com vergonha, fica com medo, que as pessoas estão olhando, observando ela. Então, a grande dificuldade das pessoas, né, no tratamento, na cura emocional, é exatamente falar de si mesmas, com medo do julgamento, com medo da crítica, etc. E essa já é uma ótima forma de começar falando de mim. Então, nunca é fácil falar de si mesmo, né? Porque a gente tem muito a introspecção como uma forma segura de ser. Então, a minha história com a terapia, ela começa basicamente com o meu próprio sofrimento, né? Então, eu nunca imaginei ser terapeuta, nunca pensei em ser terapeuta, nunca pensei em ser psicólogo, nunca imaginei trabalhar com saúde emocional, com saúde mental de modo geral, em nenhum momento da minha vida, né? Então, eu sempre falo, como cristão, primeiramente, já é uma característica minha, né? Eu sou cristão e a minha história com a terapia, ela começou primeiramente com a permissão de Deus e segundo, graças à depressão, né? Porque eu li um livro uma vez, o autor falava que o terapeuta emocional, o terapeuta que trabalha com o sofrimento emocional das pessoas, em cima disso, ele é um transtornado que se curou. Ele é uma pessoa que vem do mesmo nível de sofrimento e que entendeu aquilo, tem como propósito, como missão, ajudar outras pessoas a encontrar aquele mesmo caminho, aquela mesma direção. Então a minha história foi basicamente essa. A partir do meu sofrimento com a depressão, com a minha história com a ansiedade, eu não aceitei simplesmente os conceitos do senso comum sobre depressão, sobre ansiedade de modo geral, e eu resolvi entender qual era a verdadeira origem do meu sofrimento diante da depressão. O que era a depressão? O que é a depressão? O que é a depressão? Eu não aceito o senso comum de que a depressão é uma doença que não tem cura, é só controle. Eu nunca concordei com esse emblema, vamos dizer, com essa identidade de uma pessoa que está sofrendo com depressão. E a partir desse momento eu comecei a estudar, a aprofundar na literatura, buscar respostas para a minha dor. Então eu não posso dizer que eu comecei a estudar depressão, transtorno emocional, para ajudar as pessoas. Não, eu comecei para me ajudar. E nessa caminhada eu entendi, descobri muitas coisas, usei recursos da literatura, busquei ajuda com médicos, psicólogos, psiquiatras, pessoas, busquei ajuda espiritual. Então, assim, foi uma jornada que ao longo praticamente de quase 10 anos, estudando a depressão, os transtornos emocionais, eu fui entendendo muitas coisas. E aí, há 2 anos mais ou menos, há 2 anos atrás, eu entendi que eu queria trabalhar profissionalmente com isso. Para, a partir do conhecimento que eu adquiri na literatura e do meu próprio sofrimento, com a minha própria história, ajudar outras pessoas a superarem os seus estados emocionais de depressão, de ansiedade. A minha primeira formação acadêmica não foi na área de transtornos emocionais e saúde mental. A minha primeira formação foi em educação física, então eu sou professor de educação física, atuo ainda uma parte do meu tempo com isso, com a saúde, né? Mas de modo geral, acho que Deus já queria que eu trabalhasse com a saúde das pessoas, né? Mas por um momento eu estudei a parte física, vamos dizer assim, biológica, fisiológica, e hoje eu estudo mais a área da saúde mental, principalmente dos transtornos emocionais, como depressão, ansiedade. E atualmente eu tenho um casamento, vivo num casamento, sou casado, tenho minha esposa e tenho um filho, atuo como terapeuta e como professor de educação física, também ando palestrando por aí onde me chamam, com uma meta, com o objetivo de levar esclarecimento, luz
para as pessoas que estão sofrendo com a ansiedade, com a depressão, para que elas entendam o que elas estão carregando. Então, de modo geral, Lani, esse é um resumo da minha história profissional e pessoal. É uma história de praticamente 10 anos em que eu venho buscando compreender o que leva o ser humano a sofrer de depressão e ansiedade e de outros transtornos emocionais. E isso me motiva muito, porque eu sempre falo que, independente se você é rico ou pobre, se você é branco, se você é negro, se você é europeu, asiático, mas você é um ser humano. Então, na última palestra que eu dei, eu disse para o público, eu não entendo como uma pessoa não presta atenção numa palestra sobre saúde emocional, sobre saúde mental. Isso não é importante. Ou isso não me diz respeito, isso não me interessa, não tem como. Ninguém está à parte de sofrer de problemas emocionais graves como a depressão, transtorno de ansiedade, pânico, transtorno de personalidade. Isso é algo que é inerente à realidade humana. Entender o que as outras pessoas estão passando, isso é muito importante, né? Mas uma coisa é certa, a minha família fez muita diferença naquele momento, daquele episódio de depressão. Então, não tinha um casamento, mas tinha família, claro, né? E foi na época que eu conheci a minha esposa, eu conheci naquele momento, naquela fase de depressão, né? Como namorada. E como namorada, ela já me ajudou bastante, me deu apoio. E eu vejo, Lani, que o que sustenta muita gente a não tirar sua própria vida, a não se suicidar, é um apego, um agarro a outra pessoa. Porque o sofrimento da depressão ele leva a um esvaziamento total do ser. Então a gente simplesmente não vê sentido algum, ou propósito algum na minha própria existência. Tá entendendo? E o que acontece? É muito importante que eu vi casos em que pessoas disseram, eu não me matei porque eu olhei pro meu cachorro. Eu olhei para casa, eu não queria deixar minha casa. Eu ouvi um caso em que a pessoa disse assim, eu coloquei a corda no pescoço e tentei tirar minha vida, mas aí eu olhei pela janela e vi o meu carro, meu carrinho tal, que eu gosto tanto, e eu não tirei minha vida. Então o que falta muitas vezes para muitas pessoas é algum tipo de ajuda, algum tipo de apego a algo que impossibilite ela de tirar a sua vida. Porque a depressão já traz sentimento de isolamento, solidão, de esvaziamento. Então, quando a gente se apega a algo, a gente consegue ter o porquê continuar vivo, o porquê lutar. Então, quanto mais isolado a gente se encontra, além da realidade da depressão, que é o isolamento, quanto mais isolado socialmente, sem uma estrutura familiar, mais suscetível ainda ao suicídio uma pessoa se torna. Então, mesmo sem casamento naquela época, mesmo diante disso eu vejo a importância de uma família. Porque aí eu lembro que a minha mãe, o amor à mãe, o amor a meus irmãos, aos meus pais, eles faziam com que aquilo me impulsionasse a continuar lutando contra aquela depressão. E não ser totalmente individualista na tomada de decisão, né, de tirar minha própria vida mediante o sofrimento daquele, visto que outras pessoas iriam sofrer também por aquela decisão que eu tomaria. Então o casamento, ele realmente, como família, ele é uma grande junção de forças, né, um grande apoio na saúde mental, de modo geral. E é interessante essa questão assim do apego, né? De se apegar a alguém. Porque algumas pessoas elas chegam ao extremo de tirar sua própria vida, né? E a gente vê muitos casos, e isso é muito relativo, não é só tanto homens, mulheres ou adolescentes, né, passam por isso. Mas o que você tem a falar, Maurílio, sobre esse extremo que as pessoas chegam até a tirar a própria vida, assim? Bom, a gente tem uma frase que a gente usa muito, né? Que quem se mata não quer morrer, não quer matar a vida, quer matar a dor. E eu vivi, obviamente, né, essa realidade. Então eu lembro que eu ficava meditando no meio daquela tribulação psicológica, como é que eu
estou tendo pensamento de suicídio, como é que eu quero tirar a minha vida, nunca imaginei passar por isso, eu nunca faria isso. Eu lembro que eu sempre fui uma criança que teve muitos sonhos, né? Então, quando eu era criança, eu sonhava muitas coisas, eu tinha uma ânsia pela vida, por estudar, por me tornar alguém importante, por viver com um senso de propósito. Então eu era uma criança que tinha muita ânsia pela vida, de certa forma. Então o que acontece? Diante daquela depressão, eu me perguntava como é que eu cheguei a esse lugar, como é que eu hoje estou sentindo vontade de acabar com a minha própria vida. E aí tem uma outra realidade que eu gosto de falar. O pensamento de suicídio, ele não é produzido por você, ele é produzido em você. Então eu uso muito isso com os clientes, nas palestras que eu faço, que o pensamento de suicídio, ele não é produzido por você, ele é produzido em você. Então o pensamento de suicídio, ele é algo inerente à dor, à sobrecarga da alma, uma sobrecarga tão grande em que a pessoa pensa em dar vazão de alguma forma para aquilo, mas ela não consegue. Muitos medicamentos não conseguem fazer isso. A terapia, muitas vezes, não tem uma eficácia para aquele sofrimento da pessoa, em alguns casos. E aí ela vê como a única alternativa o morrer. Então eu morro, acaba. Então quando eu morro, acaba. Então o suicídio ele não é uma tomada corajosa de decisão, né? É uma tomada de decisão diante do desespero e do sofrimento, onde a gente pensa que a única forma de eu parar de sentir essa dor é morrendo, não tem outra saída. E aí, obviamente, se é morrendo, eu tenho a ideia de me matar. Então é o desespero da alma, é a sobrecarga, a dor, o vazio, o sofrimento é tão grande que a pessoa toma a decisão do suicídio pautada apenas no nível de sofrimento que ela sente naquele momento, não vê como dar vazão àquilo. Tá entendendo? Então eu vejo que é comum as pessoas que sofrem com o pensamento de suicídio já tem um tempo com esses pensamentos. Então, se ela tem 5, 9, 8, 10 anos com depressão, como eu atendo muitos clientes que estão há 9 anos, 10 anos com depressão, então são 10 anos passando por isso. São 10 anos lutando contra a obsessão do pensamento suicida. Porque tudo aquilo que é no campo mental, que fica no campo mental, que se torna repetitivo, é uma obsessão, é um comportamento obsessivo. E já quando vai para a prática, quando a gente começa a externalizar esse comportamento, é uma compulsão, como a compulsão alimentar, sexual, compulsão por trabalho, compulsão por limpeza. Então aí eu tenho um transtorno obsessivo compulsivo, que é um transtorno completo do hábito, geralmente com raiz de ansiedade. Então o suicídio ele se torna um pensamento obsessivo que a pessoa não consegue se livrar, porque é pautado na necessidade de sair daquele sofrimento. Então tem pessoas que estão há 10 anos lidando com o pensamento de suicídio. Tem pessoas que estão há 5, 6, 8 anos lidando com o pensamento de suicídio. Então muitas vezes quando uma pessoa chega ao ponto de tirar a sua vida, muitas vezes ela já tem essa batalha há muito tempo. Não é algo do dia ou daquele momento. Agora existe, claro, situações em que pessoas surtam, Existem patologias psiquiátricas específicas que conduzem também a nível de suicídio. Mas toda vez que eu vou falar de transtorno emocional, eu gosto de trazer para a realidade o que é mais comum. A gente não consegue, num vídeo como esse, falar de todos os temas de saúde mental. Não consegue abordar tudo. Porém, a gente consegue falar de basicamente 98% dos casos que tem a ver com um transtorno de depressão, o transtorno depressivo maior, esse transtorno de ansiedade de modo geral. Então o suicídio é uma válvula de escape para uma dor insuportável, que se tornou insuportável para a pessoa. E sem falar que quando a pessoa luta com o pensamento de suicídio já tem um tempo, sem falar dessa dificuldade, ela ainda tem a realidade social que ela tem que lidar diariamente com aquilo. Mesmo com depressão, com pensamento de suicídio, com um sofrimento muito grande, ela precisa continuar lidando com o dia a dia, com os fracassos, com a rejeição, ela precisa continuar lidando com o medo do futuro, com o sentimento de inferioridade, ela precisa lidar com a baixa autoestima, com os distúrbios de imagens que ela tem sobre si mesma.
Então ela continua lidando com a realidade como qualquer outro ser humano, além daquela dor que ela já carrega. Então existem situações em que, durante essa caminhada, pode levar a pessoa a um suicídio, porque ela já carrega uma dor, e aí ela recebeu mais uma dor ao longo do tempo. E ela pode simplesmente sucumbir, se ela não tem um acompanhamento, um tratamento adequado, ela pode realmente em algum momento realizar esse ato, né? Cometer o ato do suicídio, porque a depressão a depressão maior nada mais é do que exatamente esse excesso de carga, de peso na alma, na psique humana. Então você vai colapsar. A depressão é o colapso da alma, o colapso das emoções, porque tudo que colapsa, por uma questão de lógica, é aquilo que está em sobrecarga, em excesso. É como um asfalto que cede, tanto passar a carreta em cima, é muita carga, muito peso. O asfalto é duro, mas uma hora ele vai ceder, ele vai desenvolver aquela zona de depressão. Então a mente humana não é diferente, nós temos resiliência pautada na nossa experiência de vida, entendeu? Então por isso que as pessoas são diferentes no ponto de vista da resiliência emocional. Não é questão de fraqueza, de ser forte ou não. A depressão é um fenômeno que envolve multifatores e que o suicídio é uma via, vamos dizer assim, única em que as pessoas sentem diante da depressão profunda, infelizmente. Agora, se ela vai concluir, né, no suicídio ou não, vai depender de como ela foi acompanhada, do atendimento que ela recebe e do tratamento que ela vai receber naquela área da dor emocional, mas principalmente quando essa pessoa é levada e conduzida a uma reflexão sobre sua própria dor. Ela precisa entender o que ela sofre, do que ela sofre, por que ela sofre, por que ela chegou a esse ponto. É necessário a reflexão, a busca pelo autoconhecimento paralela ao tratamento médico, ao tratamento psicológico. É necessário entender, porque eu sou um ser, um sujeito. Então, como sujeito, nós estamos sujeitos a muitas coisas, inclusive a fatalidade do suicídio diante de um transtorno emocional não tratado, entendeu? Maurílio, eu tive sérios momentos assim, de muito estresse, né? Muito estresse. E isso foi por um período muito longo, né? E eu fui, assim, extremamente estressada. Qualquer coisa, eu magoei pessoas, eu ofendi pessoas, eu ficava muito estressada. Então, a todo momento, eu entendia que fazia parte da minha personalidade, né? Aquela Dislane estressada, aquela Dislane bruta, era parte da minha personalidade. Em algum momento, o copo transbordou, né? E eu me deparei com transtornos emocionais, que era a ansiedade. E quando eu me deparei com aquilo, eu vi que não fazia parte da minha personalidade, né? Apesar de eu ser muito objetiva, ser muito clara, né? Meu filho fala que eu sou muito expressiva com as minhas emoções, quando eu gosto ou não gosto. Só que eu estava me tornando uma pessoa muito grossa. E aí, quando eu me deparei, que o copo transbordou, eu me deparei com transtornos emocionais, que foi ansiedade. Inclusive você me acompanhou, né? Tive esse acompanhamento terapeuta com você. E aí foi que a gente veio, né? Veio o diagnóstico da ansiedade. E o que a gente faz hoje para a gente conseguir diferenciar isso? Porque a gente acha que a ansiedade e a depressão é uma coisa, quando a gente vai ver é outra. O que realmente é a depressão e a ansiedade? Perfeita sua pergunta. Uma pergunta muito louvável, porque realmente a gente vê no senso comum que a maioria das pessoas não sabe o que é depressão e ansiedade, assim como eu não sabia, como você não sabia, e é meio que existe uma forma muito rasa de conceituar depressão e ansiedade hoje em dia. E muitas vezes a pessoa confunde, por exemplo, um estado constante de estresse, a pessoa que é impaciente, a pessoa que tem muita raiva, a pessoa que é pavio curto, e ela atrela isso à personalidade dela. Né? Nós temos os padrões de comportamento, e eu sou sanguíneo, porque eu não sou melancólico. Mas o que está por trás
do traço de comportamento é a experiência humana. E o que é a experiência humana? É tudo aquilo que eu já vivi. Então, eu costumo dizer nos atendimentos que quando se trata de questões emocionais, quase nunca é o que parece. Então a pessoa chega, eu estou muito estressado, eu estou chorando fácil, eu estou pensando em desistir de tudo, eu não estou bem, eu acho que eu estou muito estressado, eu não sei, eu acho que estou trabalhando demais, ou eu estou com problema no meu casamento. Então a pessoa sempre ela tende a colocar a culpa daquilo que ela está passando para o presente, para o que ela vive hoje, para o que ela consegue enxergar. Porém, assim como para construir uma casa, a gente tem um alicerce, tem as paredes, tem um telhado, é uma estrutura, a nossa emoção, os nossos sentimentos, a nossa estrutura emocional é também uma estrutura. Uma estrutura formada não a partir de tijolo, mas de experiências, de dores, de sofrimentos, de marcas emocionais, de traumas. A experiência que você viveu até o momento presente. Aí depois tu corta, que eu acho que secou minha garganta. Bebe água. Então, Lani, pegando esse fio, a depressão é basicamente o acúmulo de dores emocionais que você nunca conseguiu digerir e que você nunca conseguiu ter uma reflexão sobre aquilo e que você nunca conseguiu solucionar dentro de você. E aí entra o conceito da nossa mente consciente, da nossa mente inconsciente, do baú das emoções que todos nós carregamos. É aquela história do copo cheio. Então, quando a gente praticamente nasce, é como se a gente tivesse um reservatório. E esse reservatório, na depressão, ele está cheio, está derramando. Porque a depressão é exatamente... Eu costumo dizer que a depressão é a evolução dos nossos conflitos. Tem um autor que diz que a depressão é a expressão máxima da dor humana. E muitas pessoas, inclusive eu, quando estava com depressão, eu pensava assim, cara, se eu tivesse todo quebrado, com a perna quebrada, se eu tivesse com uma fratura física, seria mais fácil solucionar do que essa depressão que eu tenho, que eu estou passando. Por quê? Porque eu não sei o que fazer. Eu não sei como parar essa dor, eu não sei o que é isso, eu não sei por que eu estou sentindo isso. E uma das grandes dificuldades da depressão é saber que eu não sou aquilo que eu estou sentindo. A depressão ela envolve de tal forma a mente da pessoa que ela crê que ela é todo aquele turbilhão, toda aquela grande quantidade de acusação, de autoflagelo, de autocrítica, de autoagressão. Então a depressão é toda vez, pelo menos quando se trata de depressão maior, transtorno depressivo maior, que é a realidade da maior parte das pessoas que sofrem depressão, é a depressão maior. São oriundos de conflitos nunca solucionados, de traumas, de marcas emocionais, de experiências que geraram medo, insegurança, vazio, rejeição e abandono, por exemplo. São os dois conflitos que mais as pessoas sucumbem à depressão, que eu tenho visto na prática, é uma casuística muito grande. Então, a experiência dolorosa humana, os conflitos não solucionados e a continuidade disso na vida adulta, dos objetivos, dos planos, das cargas emocionais que a gente vive, principalmente na sociedade de alto nível, de alto desempenho que a gente vive hoje, leva essas pessoas a sucumbirem a uma sobrecarga emocional, ao acúmulo de dor e uma continuidade dessa dor. Então, por exemplo, a pessoa no final do casamento, ou uma crise do casamento, em que tem um conflito, por exemplo, de traição, ou um conflito financeiro, a pessoa obviamente vai passar por aquela dor que é do presente, mas aquela dor do presente ela está conectada como elos de uma mesma corrente, às dores que ela já carrega do passado, entendeu? Maurílio, eu passei por sérios problemas, né, de saúde. E eu fui no médico e eu passei por um processo de investigação, né? Os médicos estavam suspeitando que eu estava com CA. E depois de muitos exames, muito mesmo, eu perdi peso, tive que passar por uma reeducação alimentar e tudo. Depois de muito exame, né? E aí o médico pediu um eletro. E eu estava com o meu estômago bem preocupante, estava bem inflamado, pangastrite, H. pylori, intestino inflamado. Então, assim, eu estava fisicamente muito doente. Nesse eletro foi que descobriram que eu estava
emocionalmente doente, né? Que o médico disse que, pelo resultado do eletro, eu tinha que tratar o meu emocional para que o meu físico fosse curado, né? Depois de muito susto, de muitas noites sem dormir. E a minha agente de saúde, ela trouxe isso quando ela chegou em casa, que eu já tinha emagrecido bastante, o meu corpo estava muito inflamado, na verdade. Então, quando eu passei pela reeducação alimentar, eu desinflamei bastante. E aí quando ela me viu muito magra, ela disse: por que você tá magra, você tá doente? Aí eu disse: não, eu tô fazendo os exames e tal. E aí eu falei pra ela sobre a ansiedade que o médico disse, né? E ela olhou assim pra mim e disse: você precisa tratar a mente para curar o corpo. Então eu vi isso, né? Tanto do médico quanto da agente de saúde. Inclusive, quando eu fiz o acompanhamento com você, você também fez essa observação. Tem pessoas, no meu caso, eu consegui tratar isso logo, né? Eu consegui, eu fui radical em muitas coisas, principalmente na alimentação. Eu tive que fazer exercício físico. Então, assim, eu tive que me resgatar, porque em algum momento eu me perdi. E eu achava que era só a rotina, eu achava que eu estava comendo bem, eu achava que estava tudo bem, mas não estava. Eu não estava bem emocionalmente e nem fisicamente. Então, o que você fala pra gente sobre mente e corpo hoje? Bem importante, porque quando a gente vai estudar essa área, né, a área da psicossomática, a gente vê uma casuística muito grande. Então, existe muita estatística que comprova hoje a psicossomática. A psicossomática ela já é científica, ela é bastante estudada na literatura, e a psicossomática é basicamente qual é o impacto das emoções no corpo. E aí eu acho interessante, Lani, porque eu atuo nas duas áreas. Então, eu tenho formação, graduação em educação física, em fisiologia, então vamos dizer assim, do aparato fisiológico. E hoje eu estudo a mente, a questão das emoções, transtornos emocionais, e quanto isso realmente está ligado. Inclusive, eu já vi muitas pessoas na academia reclamar, por exemplo, de dor na coluna, de torcicolo. A casuística maior é dor na lombar, peso nos ombros, torcicolo, e a pessoa atribui isso a uma causa física, por exemplo, postura errada em execução de exercício ou sobrecarga. Torcicolo porque ela dormiu de mau jeito, né? E eu sempre falo: olha, isso aí pode ser uma causa, pode ser uma possibilidade, mas geralmente o fator emocional é muito impactante nesse aspecto. E aí, pegando o que você falou, as emoções elas adoecem bastante o corpo. A gente sempre se pergunta, né? O que é que vem primeiro? É o ovo ou a galinha? O que é que vem primeiro? É a péssima alimentação, a compulsão por alimentos, por exemplo, adocicados, salgados ou industrializados? E depois disso vem a ansiedade, depois disso vem o adoecimento físico. Ou a ansiedade vem antes, portanto eu como mal, eu como alimentos açucarados, eu como alimentos que dão muito prazer, como os alimentos processados. A grande questão, e eu costumo dizer o seguinte, que quando se trata de emoção, de problemas emocionais, transtornos emocionais, eu não gosto de usar a palavra sempre e nunca, porém, hoje nós vivemos num mundo onde tudo é estatística. Tudo é números, estatística. Então, estatisticamente dá para a gente ver nos atendimentos, na literatura, que os processos emocionais que conduzem a hábitos alimentares ruins, a hábitos de comportamentos, hábitos de atividades como práticas de sedentarismo, de alimentação inadequada, de envolvimento, de relacionamentos tóxicos. Geralmente, antes disso acontecer, a pessoa já tem muitos conflitos na área emocional. E o que acontece? O nível hoje, por exemplo, de ansiedade, que ansiedade, pegando o conceito que eu falei agora há pouco, falei sobre o conceito de depressão. O conceito de ansiedade, basicamente, é o excesso de medo. Então, todos os seres humanos, eles possuem um aparato fisiológico preparado para a ansiedade. Um ponto importante, Maurílio, que você falou sobre... Às vezes a pessoa está na academia, às vezes sente uma dor na coluna, né? Acha que foi por causa de um exercício, ou às vezes está com um toxicólogo, acha que dormiu mal e tal. Aconteceu isso comigo, né? Eu já estava com 6 meses na academia e eu senti uma dor na lombar. Aí eu fui, o Denilson
disse que era para me suspender e que a gente só ia retornar depois que fôssemos em um ortopedista. E quando a gente foi, ele nem pediu muito exame, né? Quando eu fui falar, ele pediu uma ressonância e aí ele foi explicar. Eu sentia dores assim, né, na nuca, sentia em pontos assim, na escápula, tinha os pontos certos onde eu sentia as dores. E aí era muito forte as dores, muito forte a dor na lombar. Eu fiquei um ponto que quando eu ia caminhar, eu não conseguia caminhar direito. E aí eu lembro que a nutricionista, ela dizia assim pra mim, vá, mesmo que seja devagarzinho, mas não pare. E aí eu ia caminhar quase sem conseguir sair do lugar, mas eu ia. E aí quando eu cheguei no ortopedista, que ele viu o resultado da ressonância e tudo, ele falou, olha, o seu problema é a ansiedade, né? E olha que eu já tinha passado pelo tratamento, já estava bem resolvida, mas tinha algo ali que ainda precisava de atenção. E aí ele explicou, ele pegou lá aqueles ossinhos lá que os ortopedistas usam, ele foi me mostrando. Ele disse, então quando o grau de ansiedade ele está elevado, existe essas dores em pontos específicos, né? E quando ele me mostrou aquilo ali tudo, aí ele sugeriu que eu tinha que fazer musculação com acompanhamento de um profissional do início ao fim do exercício. E foi quando eu comecei, eu tive que voltar, né, para academia e fazer os exercícios. E aí foi que eu vim entender, né, o quanto eu estava emocionalmente doente, que todo o meu corpo estava, não era só interno, era externo também, né? E é importante colocar isso para a gente entender um pouco mais, né? Perfeito. A gente é espírito, alma e corpo, né? Então a gente está numa realidade muito materialista. Então a gente é levado a crer que tudo é físico, que uma dor é física por causa física. Então a dor pode ser física, mas a minha questão é a causa. Assim como é depressão, é ansiedade, mas qual é a causa? Tá entendendo? Então existe o agravamento desse estado fisiológico derivado de condições emocionais em uma casuística assim muito grande, uma estatística muito grande. E eu digo isso com muita propriedade porque eu vivo uma parte do meu tempo dentro das academias. Então eu vejo isso, como diz a olho nu, né? E dentro da realidade terapêutica, quando eu começo a associar com a pessoa essas dores e começo a mapear para chegar ao ponto de partida, é muito comum, em uma estatística muito grande, a pessoa chegar à conclusão que realmente é emocional, que é uma inflamação causada por uma carga psicológica muito grande. A psique adoecendo o corpo somático. Então essa relação ela existe. E dentro da depressão, além dos sintomas conhecidos da depressão, também tem os sintomas físicos. Então uma pessoa que sofre com depressão, que está num processo depressivo maior, ela também tem prisão de ventre, ela também tem dores fortes no estômago, muitas vezes a produção de ácido aumenta, às vezes a produção do ácido diminui, ela tem muita dor na costa, muita dor no pescoço, ela tem muita dor de cabeça, ela pode ter enxaqueca, ela pode ter olhos muito ressecados. Durante a depressão a pessoa pode desenvolver hipersensibilidade à luz. Eu tive quase tudo isso. Então o que acontece? São sintomas físicos de uma sobrecarga emocional, obviamente. E outra coisa importante, Lani, falar dentro da questão da psicossomática, né? Dentro da reflexão do emocional no corpo, é exatamente, muitas pessoas fazem tratamento físico para melhorar o emocional e tratamento emocional para melhorar o aspecto físico. Isso é uma realidade. Eu tive um período que eu estava me sentindo muito desmotivado, cansado, vontade de dormir, sabe? Falta de energia. E eu comecei a analisar, será se isso é emocional? Eu comecei a analisar a minha história, o meu momento presente, na verdade, né? O que está acontecendo comigo? Eu estou passando por alguma sobrecarga emocional? Eu estou ansioso? Eu estou ou não? E eu comecei a meditar sobre isso. Naquele momento, acho que quase um ano atrás, eu analisei e cheguei à conclusão de que aquilo não era emocional. E eu fui fazer exames, fiz uma bateria de exame e detectei que a minha vitamina D estava muito baixa, que a minha vitamina B12 estava muito baixa. E aí, obviamente, eu fiz a suplementação e aquilo passou. Eu não senti mais cansaço, a fadiga, a falta de disposição, sabe, desânimo. E aí, quando eu
fiz a reposição da vitamina D e da vitamina B12, eu melhorei. Então nem sempre tudo é emocional, tá bom? Então a gente precisa olhar o aspecto do que realmente é fisiológico e do que realmente não é. Hoje nós vivemos numa cultura alimentar onde nós sabemos que o nosso alimento ele é pobre em nutrientes, pobre em vitamina, ele é pobre em muitos minerais e que isso acarreta, sim, problemas físicos, que isso podem sim acarretar, inclusive, problemas emocionais. A gente sabe que, por exemplo, vitamina D, que na verdade é um hormônio, calciferol, que é a vitamina D, é um hormônio, e a vitamina B12 tem uma relação muito forte com o emocional. Então, eu diria para a pessoa, se você tem apenas 2 exames para fazer de vitamina, faça vitamina D e vitamina B12. Se você só pode fazer 2, faça esses 2, porque vitamina D e B12 em baixa gera muitos problemas, né? Tanto físicos quanto emocionais, tá bom? Então isso é uma realidade que a gente tem que dar atenção. Então eu posso, obviamente, ter dor na coluna porque eu trabalho muito tempo sentado, motorista, por exemplo, quem trabalha muito tempo em computador, isso é uma realidade, ok? É uma estatística, mas se tratando de problema emocional, a gente sabe que é muito comum dentro da psicossomática a emoção adoecendo o corpo. Isso não só como dor na lombar, como torcicolo, como peso nos ombros, como enxaqueca, mas também como doenças graves como CA, diabetes, hipertensão, gastrite, principalmente gastrite, síndrome do intestino irritável, constipação e diversos outros problemas emocionais. Hoje existe uma casuística, uma estatística muito grande de pessoas desenvolverem tudo isso por problemas emocionais graves não solucionados, entendeu? Maurílio, agora, para a gente finalizar, hoje nós temos tanto homens como mulheres sofrem, né, de transtornos emocionais. Quem tem mais facilidades assim, para buscar ajuda? É uma pergunta interessante, né? Estatisticamente falando, quem mais busca ajuda são as mulheres e quem menos busca ajuda são os homens. Os homens, culturalmente, eles são mais fechados. Então os homens eles tendem a tentar lidar com a dor sozinho, em dar conta, em não demonstrar fraqueza, em não demonstrar vulnerabilidade, não chorar na frente de ninguém. Então o homem ele tem muito mais vamos dizer assim, essa disponibilidade sociocultural. Então, obviamente que o homem, estatisticamente, ele vai buscar muito menos terapia e ajuda profissional quando se trata de problemas emocionais e também problemas físicos. Já a mulher não, ela tem muito mais disponibilidade para fazer isso. Então, a mulher busca muito mais terapia, busca muito mais tratamento médico, faz muito mais preventivo do que o homem, tá? Então, por esse ângulo, a gente vê o quê? A estatística de suicídio ela é muito maior no público masculino do que no público feminino. Por esse ângulo, a gente vê que as mulheres elas têm muito mais tentativas de suicídio do que os homens. Então, os homens tentam menos suicídio, porém conseguem alcançar, realizar esse ato muito mais do que as mulheres. Então, homens tentam menos e se matam mais. E as mulheres tentam mais suicídio, porém menos delas conseguem realmente o suicídio. Elas buscam mais ajuda e os homens buscam menos. Então, por exemplo, no meu consultório é normal, no meu atendimento, 98% dos meus clientes são mulheres e não homens, por causa dessa dificuldade sociocultural construída, né, de que o homem tem que ser invulnerável, que o homem não pode mostrar suas fraquezas e o homem ser fechado. Realmente tem um preço muito alto a se pagar por esse modo de pensar, por essa construção sociocultural que leva muitos homens ao suicídio, infelizmente. E agora, Lani, uma das partes não menos importantes é como buscar ajuda. O que fazer quando você identifica que a sua saúde mental ela não é mais a mesma, e que você está definhando, que você não está dormindo, que você está diante de muitos medos, ou que você está sentindo coisas que nunca sentiu e que é estranho a sua história, que você nunca viveu aquilo e o que está acontecendo comigo, eu estou ficando louco. Você precisa buscar ajuda o mais rápido possível. Eu fiz exatamente esse caminho, eu busquei ajuda convencional, médico, psiquiatra, psicólogo, porque eu não sabia mais quem eu era, o que estava acontecendo comigo. Então, se você
sente, que não sabe mais quem você é, ou o que você está sentindo, o que está acontecendo com você, isso é um forte indício de que você pode estar sofrendo com algum transtorno emocional, como depressão, como ansiedade, pânico ou outros transtornos emocionais. E isso é uma luz vermelha, um alerta muito grande que você já precisa buscar ajuda profissional. Busque um psicólogo, busque o CAPS da sua cidade, busque um médico e comunique também a familiares, comunique a amigos o que você está passando, porque a depressão ela tende a isolar, a ansiedade tende a isolar você. E a maior luta é sair desse isolamento. Então você precisa comunicar o que você está passando o mais rápido possível para a família, para amigos e para um profissional qualificado para que você possa iniciar o seu tratamento e sair dessa situação. Maurílio, obrigada por compartilhar a sua história, obrigada por falar, por explicar um pouco mais sobre esse tema que hoje é tão real no nosso dia a dia, tá? E que você continue sendo esse profissional de excelência, tanto como personal, né, como terapeuta, e que a sua caminhada, a sua trajetória seja de cuidar cada vez mais das pessoas, tratar mais as pessoas, tá? É isso, encerramos aqui mais um Histórias que Inspiram com o tema transtornos emocionais. Siga o canal, compartilha e siga as redes sociais do terapeuta Maurílio Souza.